concurseiro, beleza? Pessoal, dando continuidade ao que a gente já viu na aula passada do artigo 3º do Código Disciplinar, né, que trata da hierarquia, a gente vai continuar falando da hierarquia, certo? Da ordenação da autoridade, vamos dar continuidade até o artigo 4º, certo? Então vamos lá. O parágrafo 1º, ele vai dizer que a ordenação da autoridade se faz por postos e graduação. Então, o parágrafo 1º nós vamos falar da ordenação da autoridade. Bom, pessoal, em primeiro lugar, o que é a ordenação da autoridade? A ordenação da autoridade eu costumo definir como você saber quem manda. Quem manda em quem? Quem, certo? De um modo rasteiro, de uma analogia bastante rasteira, diz respeito a quem manda em quem, certo? Quem é que vai prevalecer na ordenação da autoridade. E a ordenação da autoridade, ela vai dizer que, primeiramente, ela se faz pelo escalonamento hierárquico. Escalonamento hierárquico. Escalonamento hierárquico. O escalonamento hierárquico, pessoal, como a gente já falou, é os postos e as graduações, escalonamento hierárquico. Por exemplo, na carreira das praças, o escalonamento hierárquico começa como soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, culminando no subtenente na carreira de praça. Isso é o escalonamento hierárquico. Então, na ordenação da autoridade, o que vai prevalecer, em primeiro lugar, obviamente, é essa questão do escalonamento hierárquico, certo? O escalonamento hierárquico ele é o primeiro ponto no que se refere à ordenação da autoridade. O escalonamento em graus diferentes, certo? Os graus hierárquicos. Grau hierárquico da praça, graduação de cabo, graduação de subtenente, grau hierárquico dos oficiais, né? Que é o posto de segundo tenente, posto de capitão, posto de major. Então, o escalonamento hierárquico é o que vem primeiro no que se refere à ordenação da autoridade. Quem manda em quem? Quem é que manda? Se eu tenho um cabo e um soldado, quem é que manda? Obviamente o cabo. Isso é o escalonamento hierárquico. Se eu tenho um capitão e um segundo tenente, quem é que manda? O capitão, certo? Então, o escalonamento é isso. Depois, ele vai dizer que a ordenação da autoridade se faz também pela antiguidade, que nós vamos falar bastante hoje sobre a antiguidade, explicar bem direitinho como é que ela ocorre. Em primeiro lugar, é importante dizer que ela só vai acontecer em igualdade de posto ou de graduação. Nós vamos falar isso. A antiguidade, pessoal, é importantíssimo. Correto? É importantíssimo aí no dia a dia policial militar. Ok? Então, ela se faz pelo escalonamento hierárquico, pela antiguidade e aqui pela precedência funcional. Precedência funcional. Pessoal, como o próprio nome está dizendo aqui, a precedência funcional, certo? Ela diz respeito à função que o militar exerce, que aqui no caso, na precedência funcional, também, eu vou até pontuar aqui, ó, nessas duas situações aqui, ó, eu só vou falar de antiguidade ou de precedência funcional, se for em igualdade de posto ou graduação. Nessas duas situações, olha, eu só posso falar em antiguidade, né? A gente só vai tratar de antiguidade ou de precedência funcional se for em igualdade de posto ou graduação. Por quê? Porque se eu não tiver igualdade de posto ou de graduação, no que se refere à ordenação da autoridade, quem manda, se eu não tiver igualdade de posto ou graduação, eu tenho um escalonamento hierárquico, ele vem primeiro, certo?
o escalonamento hierárquico vai se sobrepor à antiguidade ou à precedência funcional. Eu só posso falar, no que se refere à ordenação da autoridade, eu só posso falar de precedência funcional ou de antiguidade se eu estiver diante de uma situação de igualdade de posto ou graduação. Se não for assim, pessoal, não há que se falar em antiguidade ou precedência funcional, certo? A ordenação da autoridade, ela será definida logo aqui, ó, no escalonamento hierárquico, que é o que vem primeiro. Eu não posso dizer, por exemplo, que um coronel, ele tem um coronel que é comandante de um batalhão. Eu não posso dizer que esse coronel tem precedência funcional sobre um major, que também é do quadro efetivo desse batalhão. Eu não posso dizer isso. Ah, o coronel tem precedência funcional sobre o major. Não, porque nós não estamos diante de uma igualdade de posto ou de graduação. O que a precedência funcional ocorreria aí se dentro desse batalhão nós tivéssemos um coronel que era o comandante desse batalhão e outro coronel que estivesse ocupando um subcomando, sei lá. E aí a gente, como a gente estava diante de uma igualdade de posto, né, e a gente já tinha que passar, no caso aí, para a precedência funcional, ou até mesmo para a atividade. Mas no caso aqui é precedência funcional, como eu citei, um é comandante, o outro é subcomandante, ou seja, ocupa uma função que lhe destaca dentre os demais, certo? Então, aí seria precedência funcional. Então, pessoal, o que você precisa saber? Aqui, na ordenação da autoridade, você está definindo quem manda, certo? Vamos definir quem manda. Quem manda em quem? Certo? A ordenação da autoridade é isso. Quem é que manda? Primeiro a gente vem pelo escalonamento hierárquico, depois pela antiguidade e depois pela precedência funcional. Não vamos falar necessariamente nessa ordem, até porque quando a gente fala de precedência funcional, temos que desprezar a antiguidade. Então eu vou desprezar a antiguidade quando eu falo de precedência funcional. Ok, pessoal? Mas o mais importante no que se refere à ordenação da autoridade é você entender o que ela significa. Significa dizer quem é que vai mandar em quem. Quem manda em quem naquelas situações. Então, primeiramente vem o escalonamento hierárquico. E aí, a depender da situação, vem a antiguidade e a precedência funcional. Ok? Ainda nesse, deixa eu tirar isso aqui, ainda nesse parágrafo, aliás, no artigo 3º, vamos para o outro parágrafo, ele vai trazer os postos e as graduações. O que ele vai dizer, pessoal? Primeiramente, deixa eu colocar aqui mesmo, primeiramente, ele diz, o grau hierárquico do oficial denomina-se posto. Então, o que ele vai dizer? Grau hierárquico. Grau hierárquico. Vamos lá. Do oficial e da praça. O grau hierárquico do oficial denomina-se posto, como nós já vimos na primeira aula e também na segunda aula a gente pontuou um pouquinho sobre isso. Certo? A gente já viu isso aí. Então, o grau hierárquico do oficial denomina-se posto. O grau hierárquico da praça denomina-se graduação. O grau hierárquico do oficial denomina-se posto. O grau hierárquico da praça denomina-se graduação. Ele vai dizer ainda as autoridades competentes em conferir cada um deles. Lembre-se, estamos falando de grau hierárquico. Então, a autoridade competente para conferir o grau hierárquico do oficial, ou seja, o posto do oficial, ele é conferido pelo governador do estado. Quem confere o posto do oficial, certo? A autoridade responsável pelo ato de conferir o posto do oficial é o governador do estado.
A autoridade competente em conferir, conceder o grau hierárquico da praça é o governador do estado, certo? Então, a autoridade competente para conferir a graduação da praça é o comandante geral. O governador do estado é aqui, certo? Quem confere o posto do oficial é o governador do estado. Mas quem confere a graduação da praça, aí já é outra autoridade, é o comandante geral. Comandante geral, certo? É a autoridade responsável em conferir a graduação da praça. As questões, pessoal, no que se refere a posto, a graduação, ao grau hierárquico, certo? Às vezes caem questões sobre isso. Se vier questões sobre grau hierárquico, né, do posto do oficial, a graduação da praça, muito provavelmente ela vem em cima disso aqui, certo? Fazendo trocadilho aí. Posto é o grau hierárquico da praça, conferido por ato do governador do estado. Errado. Por quê? Porque posto é o grau hierárquico do oficial e não da praça. Ou, graduação é o grau hierárquico do oficial, conferido pelo comandante geral. Errado também. Primeiro porque o grau hierárquico do oficial não é graduação, é posto. E quem confere não é o comandante geral, é o governador do estado. É uma situação simples, pessoal. Não tem muito segredo, não. Essa questão do posto e da graduação. Tá certo? Não tem segredo. O grau hierárquico do oficial denomina-se posto, o grau hierárquico da praça denomina-se graduação. Não há qualquer problema em entender isso, certo? É uma situação bem simples e que, por vezes, é cobrada em concurso público, ok? Então, é bem simples essa questão do grau hierárquico do oficial e da praça, beleza? Lembre-se também da ordenação da autoridade, quem é que manda, como é que vai, como se faz a ordenação da autoridade, né? Ela se faz pelo escalonamento hierárquico, pela antiguidade e pela precedência funcional. Pessoal, dando continuidade, certo? Eu vou ter que apagar aqui. Dando continuidade, nós vamos falar agora do artigo 4º. Artigo 4º do Código Disciplinar, certo? Que trata da antiguidade. Vamos falar um pouco da antiguidade. A antiguidade dos militares estaduais, né, em igualdade de posto ou graduação, ela se faz mediante algumas condições, que são sucessivas, ok? Então está aqui a antiguidade. Quais são as condições para se definir a antiguidade? A primeira, data da última promoção. Vou abreviar aqui, data da última promoção. A segunda, pessoal, é a prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Pessoal, eu sugiro que você acompanhe as nossas aulas com a letra de lei na mão, com uma apostila na mão, certo? A prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores é a segunda condição. Depois vem a classificação. Então, pessoal, é importantíssimo, acompanhe com a letra da lei em mão, certo? Depois, pessoal, vem a classificação no curso de formação ou habilitação, ok? Classificação no curso de formação ou habilitação. Classificação no curso de formação ou habilitação. Depois no inciso 4º é a nomeação, certo? Data de nomeação. E por último, depois da nomeação, vem a maioridade, ok?
É importante você lembrar, pessoal, que essas condições aqui, o próprio dispositivo ela vai dizer que a antiguidade do militar estadual ela vai ser definida sucessivamente pelas seguintes condições. Então, são essas condições aqui de forma sucessiva, ok? Data da promoção, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, classificação do curso de formação ou habilitação, nomeação, né, a data da nomeação e a maioridade. Olha só, pessoal, deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui para a gente explicar direitinho como é que vai funcionar essa definição aí de antiguidade, certo? Eu vou procurar fazer aqui, eu acho que a gente vai ter condição de fazer aqui. Olha só, nós temos o Sérgio, okay? Nós temos o Sávio e nós temos o Henrique, ok? Nós temos aqui, pessoal, digamos que 3 capitães. Deixa eu definir aqui, peraí. Nós temos aqui 3 capitães. Aqui eu vou colocar a idade. Vamos colocar aqui primeiramente a idade, depois a nomeação. Eu estou fazendo esse quadro aqui, pessoal, baseado numa questão que caiu no concurso do CFO. Certo? Eu já até falei para vocês que fui aprovado e comecei o curso de formação, eu acabei desistindo. Então essa questão aqui, aliás, caiu uma questão com um quadro muito semelhante a esse aqui, que definia justamente a questão de antiguidade. Então é importantíssimo que vocês acompanhem. Ok? Aqui a gente vai botar o curso. E aqui, pessoal, no restante, eu vou colocar os graus anteriores. Segundo tenente, no caso, né? Depois, primeiro tenente. E depois, capitão. Espero que dê para enxergar direitinho aí. Então, nós temos a idade, a nomeação, o curso e os graus hierárquicos anteriores. Okay? Vamos estabelecer aqui uma idade e uma data aqui para todas essas situações. Beleza? Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos lá, vamos supor que o Sérgio ele tem 40 anos. Certo? O Sávio tem 39 e o Henrique tem 38 anos. Vamos estabelecer que a nomeação do Sérgio foi no mês 3 de 2007. Esse Henrique foi no mês 4 de 2007. E o Henrique, né, Sávio no mês 4 de 2007 e o Henrique no mês 1 de 2007. Classificação no curso. Vamos supor que esse aqui foi 01, esse aqui foi 02 e esse aqui foi 03. Foram excelentes cadetes, certo? Não vamos definir aqui agora a data dos outros postos, não. Vamos só estabelecer aqui, nós estamos falando que são 3 capitães. Vamos só estabelecer aqui qual foi a data da última promoção, né? Então vamos lá. No mês 1 de 2020, no mês 1 de 2020 e no mês 1 de 2019. Certo? Então vamos lá, vamos para as condições. Vamos estabelecer aqui as condições. A primeira condição, né? Lembre-se que tem que ser sucessivamente. A primeira condição é a data da última promoção. A data da última promoção é aqui, pessoal. Nós estamos falando de 3 capitães. Isso aqui é a data da última promoção. Então, se são 3 capitães, vou até colocar aqui, ó.
Estamos falando de 3 capitães. Então vamos lá. Como a gente vai definir a antiguidade? O primeiro requisito aqui, o primeiro critério é a data da última promoção. Data da última promoção, a gente vem para cá, vamos ver quem é o mais antigo, quem tem mais tempo no posto de capitão. O Sérgio, ele foi promovido a capitão no último dia 1º de 2020. O Sávio no mesmo dia 1º de 2020. E o Henrique no dia 1º de 2019. Então, pessoal, o capitão mais antigo aqui, pelo primeiro critério da promoção, é o capitão Henrique, certo? O primeiro critério aqui já definiria quem era o mais antigo, né? Por causa lá porque o Henrique tem mais tempo no posto, certo? Tem um ano a mais, digamos assim. Então, aqui, data da promoção já definiria. Mas como a gente precisa explicar todos os demais critérios, vamos aqui, vamos estabelecer que o Henrique, ele também foi promovido a capitão no mesmo dia. São situações que podem acontecer, até porque nós temos datas previstas para as promoções. Então, o Henrique foi promovido ali no mesmo dia, certo? Então, analisando para saber quem é o mais antigo aqui, né? São 3 capitães, lembrando. A data da última promoção, que é o primeiro requisito aqui, o primeiro critério, não definiu quem é o mais antigo. Se não definiu quem é o mais antigo no primeiro critério, eu tenho que passar para o segundo critério. O segundo critério, ele vai dizer prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Veja bem, quais são os graus hierárquicos anteriores? O grau hierárquico anterior ao capitão é o de primeiro tenente. Vamos aqui, mês 4 no mês 4 de 2014, certo? Ele aqui no mês 4 de 2015. E esse aqui no mês 3 de 2013, certo? Então, o segundo critério já definiria quem seria o mais antigo. Qual era? No caso aqui, é o Henrique. Espero que dê para enxergar, pessoal. Se não dá, acompanha aí a minha voz que você vai entender direitinho. Então, ó, o primeiro tenente definiu a prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, definiu aqui, ó, o mais antigo no posto, o mais antigo pela data da última promoção, aliás, pela prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, o mais antigo é o Henrique, que ele foi promovido no mês 3 de 2013, o Sávio no mês 4 de 2015 e o Sérgio no mês 4 de 2014. Então, o mais antigo novamente seria o Henrique. Vamos estabelecer, pessoal, que todos foram promovidos no mês 4 de 2014. Mês 4 de 2014, ok? Mês 4 de 2014. Todo mundo no mesmo dia. Todo mundo aqui no mesmo dia, certo? Mês 4 de 2014. E aí, Davilson, será que a gente passa para o outro critério aqui? Classificação no curso de formação ou habilitação? Não. Veja bem, o que o segundo critério diz? É prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Então eu tenho que voltar até um grau hierárquico que defina a antiguidade. Ou então, se em todos os demais graus hierárquicos eles tiverem sido promovidos no mesmo dia, isso aí não vai definir, então a gente passa para o outro requisito, o outro critério, né? Mas por enquanto eu tenho que passar para o outro grau hierárquico. O outro grau hierárquico é o de segundo tenente, certo? Como a gente viu aqui na nomeação, o Henrique, né, seria o mais antigo novamente, ó. Segundo tenente aqui foi no mês, o Sérgio no mês 3 do 07, né, 2007, o Sávio no mês 4 de 2007 e o Henrique no mês 1 de 2007. Então, novamente teríamos o Henrique como mais antigo no critério da prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Só lembrando, tem que voltar até o último grau, até definir ou não. Se não definir, aí sim você pode passar para o outro critério. Ok?
Então, olha só, definiu aqui pela prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, definiu aqui aqui na segunda promoção anterior já, né? Então, ó, o Henrique seria o mais antigo, mas a gente precisa ver todos. Vamos supor que todos tenham sido promovidos no mês 3 de 2007. Então, o que a gente ia ver? Data da promoção não definia, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores também não definiria. A gente passava para o outro critério, que é a classificação no curso de formação ou habilitação. Vem para cá. Vamos definir quem é o mais antigo. Na classificação no curso de formação ou habilitação, nós teríamos aqui o Sérgio, né? Teríamos aqui o Sérgio como o mais antigo. Ele foi o 01, o Sávio 02, o Henrique 03. Ok, pessoal? Aí a classificação no curso de formação já iria definir. Mas, como a gente precisa ver todos, eu acho muito difícil não desempatar aqui. É praticamente impossível. Mas vamos lá, vamos trabalhar, já que o dispositivo ele trouxe essas situações, eu preciso explicar cada uma delas. Então, vamos supor, cara, que os três atingiram rigorosamente a mesma pontuação em todas as disciplinas do curso de formação. Certo? Praticamente impossível, mas vamos trabalhar com essa possibilidade, já que o Código Disciplinar ele vai citar isso. Então, deu empate, né? Esse critério aqui, né? Essa condição aqui, classificação no curso de formação ou habilitação, não iria definir porque deu empate. Se não define, cara, eu tenho que passar para o próximo critério, certo? Para a próxima condição, como diz o Código Disciplinar. A próxima condição seria a data da nomeação. Quando foi nomeado? Aqui, cara, ó, a gente vem para cá. Quem foi que foi nomeado primeiro aí? Que tem mais tempo de corporação? Tá aqui, ó, o Henrique foi nomeado no mês 1 de 2007, enquanto o Sávio no mês 4 de 2007 e o Sérgio no mês 3 de 2007. Então, pela nomeação aqui, data da nomeação, já no quarto critério, nós estamos aqui definindo como o Henrique o mais antigo. Mas vamos lá, pode acontecer também, né? Pelo menos na nomeação pode acontecer. Todo mundo no mesmo dia. Ou seja, no mês 3 de 2007. Mês 3 de 2007. Meu Deus do céu, já deu empate em tudo. O que está acontecendo com esses capitães? E aí, cara, a gente ia para o último critério, a última condição. Qual é? Maior idade. Aqui quem seria o mais antigo? Certamente o capitão Sérgio, com 40 anos de idade. Aqui, pessoal, ainda que todos tivessem a mesma idade, supondo que todos têm 40 anos, certo? Ainda que tenham a mesma idade, é impossível, certo? É humanamente impossível a gente não definir aí. Por quê? Porque ainda que eles tenham nascido no mesmo dia, que já seria um absurdo tremendo ter chegado nesse critério, mas ainda que eles fossem irmãos gêmeos, ainda que tivessem nascido no mesmo dia, alguém teria que ter nascido primeiro. Na certidão, alguém teria que ter nascido primeiro, e aí a gente definiria quem era o mais antigo. Beleza, pessoal? Então a antiguidade ela é definida assim. Eu trouxe essa fórmula aqui porque eu já vi uma questão, caiu do concurso CFO, quem quiser dar uma olhada pode dar uma olhada lá, procura no Google a prova, CFO 2013, 2014, e você vai ver essa questão, ok? Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro a questão da antiguidade, da ordenação da autoridade, e fique comigo. Vamos para as próximas aulas que você vai entender perfeitamente como funciona o Código Disciplinar, beleza? Forte abraço, até a próxima.